Nessa aula nós vamos ver como a tabela periódica está organizada. Na aula anterior nós vimos a relação entre a distribuição e a tabela periódica. Aqui nós vamos ver só a organização da tabela. A tabela ela é organizada em períodos e grupos e famílias, ou famílias, né? Os períodos indicam o número de camadas com elétrons no átomo. Então, se fizer a distribuição eletrônica e observar que ocupou 5 camadas, que é o maior número da frente, o maior número de nível, então ele está na quinta coluna. Se fizer a distribuição e observar que ele parou na terceira camada, o maior número de nível então é o 13, então ele vai estar no terceiro período da tabela periódica. Grupos e famílias. Antigamente, agora não se usa mais A e B, mas eram usados os grupos A e os grupos B. Grupos A são esses que estão sendo realçados aqui na tabela ao lado. Eles são chamados de elementos representativos, porque eles representam a localização na tabela de acordo com a camada de valência. Então nós vamos precisar da distribuição eletrônica, pegar a camada de valência, o número de nível e o número de elétrons. O número do nível é o período e o número de elétrons a coluna que ele está. E assim nós conseguimos achá-lo, localizá-lo na tabela periódica. Então, olhando a tabela aqui ao lado, nós temos aonde são considerados A, tá? Que não é mais usado ultimamente. Tem alguns livros, alguns professores que ainda utilizam este termo. Então, nós temos aqui 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ou 0. Nas tabelas atuais não se encontra mais 1A, 2A, 3A escrito. Antes nós encontrávamos. Agora é a sequência de colunas direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então é só tirar o número 1 da frente, nós vamos ter o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, ok? Mas é importante a gente identificar onde é A e onde é B. Então, A nós temos essas duas colunas primeiras e essas demais colunas. O meio e as duas fileiras de baixo, nós temos o grupo B. Então, continuando com A, depois nós vamos explicar B, nós temos a primeira coluna, uma família chamada de família dos alcalinos. Todos eles têm em comum, terminam com um elétron na última camada, né, com o subnível S. Na segunda coluna nós temos a família dos alcalinos terrosos. Todos eles terminam com 2 elétrons na última camada e com o subnível S. Depois, indo para o outro lado, nós temos a coluna 13, né, que dentro do grupo A seria 3A. Nós temos a família do boro. Todos eles terminam com 3 elétrons na última camada e terminam com o subnível P. Mas na camada de valência é SP. Então, 2 elétrons em S e 1 elétron no subnível P. Somando os elétrons vai dar o número 3, então 3 elétrons. A próxima coluna nós temos a família do carbono. Todos eles têm 4 elétrons na última camada e terminam com o subnível P. Seguindo, nós temos família do nitrogênio, todos eles com 5 elétrons na última camada, terminando com o subnível P. Seguindo, nós temos família dos calcogênios. Tem um oxigênio ali em cima, todos que estão na mesma família são chamados compõem a família dos calcogênios e tem 6 elétrons na última camada, terminando com o subnível P. Depois nós temos aqui, começa com o flúor, nós temos a família dos halogênios e todos terminam com 7 elétrons na última camada. E o subnível
P. E por último, nós temos os gases nobres. Todos terminam com 8 elétrons na última camada, somente o hélio tem 2 elétrons, ok? Então, cuidem que o hélio não tem 8 elétrons, ele tem somente 2 elétrons e ele é estável com esses 2 elétrons. O hidrogênio, ele não tem família. Por mais que nós o identificamos na tabela em um grupo ou outro, ele não tem família. Por quê? Porque as características dele não são de acordo com as características dos demais átomos. Vejamos um exemplo, então. Vamos pegar o cálcio, fazer a distribuição do cálcio. Ele termina ali com 3P6, 4S2. O maior número dele de nível é o 4. Não tem outro 4. Então, a camada de valência do cálcio é somente, compõe somente aqui o subnível 4S2. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. 4 é o maior número de nível. Então, ele está no período 4 e, como ele tem 2 elétrons na última camada e termina com o subnível S, ele está na segunda coluna. Todos que estão na segunda coluna têm 2 elétrons na última camada e essas duas colunas aqui, as primeiras duas colunas, todos esses átomos terminam com subnível S. Vamos pegar outro exemplo, o estanho. Fazendo a distribuição eletrônica do estanho, que o número atômico dele é 50, no estado fundamental, então, ele tem 50 elétrons, nós vamos terminar aqui a última parte da distribuição eletrônica dele com 4P6, 5S2, 4D10 e 5P2. Fecha os 50. A camada de valência, então, do estanho é composta por 5S2 e 5P2. Termina em P. Então, ele se encontra neste lado de cá da tabela periódica. O maior número do nível é o número 5. Então, ele está no 5º período da tabela periódica. Quantos elétrons ele tem? Na camada de valência, ele tem 4. Então, ele está na 4ª coluna do que eu falei antes do grupo A. Que nós temos as duas primeiras e essas demais do lado de cá são considerados elementos representativos. Então, ele está no 5º período, 4ª coluna, e ali está o estanho. Já o grupo B, nós temos ele dividido entre essas duas partes aqui na tabela que estão realçadas, que é o meio, né, e essas duas fileiras de baixo. Eles são chamados de metais de transição. Então, nós temos aqui os metais de transição externo e metais de transição interno. Subnível mais energético, que termina, né, na distribuição eletrônica, aqui são D, terminam em D, e aqui embaixo terminam em F. Então, fez a distribuição, terminou em D, ele está localizado aqui nos metais de transição externo. Se fez a distribuição, terminou em F, então ele está numa dessas duas colunas aqui, tá? Duas linhas, desculpa, aqui abaixo na tabela periódica. Se fizer a distribuição e terminar em F, então este átomo está localizado numa dessas duas fileiras aqui de baixo, né, chamadas de metais de transição interna. Como identificar agora? Nós temos na coluna, nos metais de transição externos, todos terminam em D. Então, fez a distribuição, terminou com um elétron em D, está na primeira coluna. Terminou com 2 elétrons em D, está na segunda coluna. Terminou com 3 elétrons em D, na terceira coluna. E assim por diante. Já os de transição interna, os metais de transição interna, se terminar em F, né, vão estar aqui, podendo estar na série dos lantanídeos ou dos actinídeos. Os lantanídeos, se observarmos, eles é a fileira do lantânio. Os actinídeos é da fileira do actínio. Então, nós temos algumas exceções aí nos metais de transição
externa. Por exemplo, o cromo, se nós fizermos pela teoria, ele termina com 4s2, 3d4. Nós então conseguimos identificar que ele está no quarto período, na quarta coluna, por causa do número 4 em D, na quarta coluna, né, de transição externa, dos metais de transição externa, mas experimentalmente a distribuição não fica nesse formato, ela fica 4s1, 3d5, mas a localização dele não altera na tabela periódica, ele continua com a mesma localização feita pela distribuição teórica. Por que isso ocorre? Por circunstâncias energéticas, um desequilíbrio energético. Existe uma transferência interna de elétrons do orbital S para o orbital D. E isso acontece com alguns átomos de elementos da tabela periódica, que eu vou citá-los agora. É observado, então, nos átomos a seguir, no átomos de cromo, molibdênio, nióbio, rutênio, ródio, paládio, platina, cobre, prata e ouro. Lembrando que a distribuição dele, pela teoria, vai saber exatamente a localização na tabela periódica, mas experimentalmente há uma deslocalização deste elétron do subnível S para o D, mas a localização, fazendo a teórica, nós conseguimos encontrá-lo. A tabela também está organizada em metais, semimetais e ametais, ou também chamado de características dos elementos da tabela periódica. Os metais, realçados aqui na tabela ao lado, possuem brilho metálico, conduzem corrente elétrica e calor, são maleáveis e dúcteis. O que é ser dúctil, né, ou dúcteis? É ser facilmente moldado, transformado em fios. A maioria se apresenta no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é líquido. E em relação ao brilho, nós temos o ouro e o cobre, não tão metálicos, mas puxando uma cor mais para o amarelo e alaranjado. Os ametais podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. Não são bons condutores de calor e eletricidade, não podem ser moldados e no estado sólido eles fragmentam-se. O que é se fragmentar? É impossível torná-los um objeto, fazer deles um objeto. E eles estão realçados aqui na tabela ao lado, os ametais. Os semimetais, localizados aqui na tabela e mostrados aqui ao lado, possuem características intermediárias. Podem ver que eles ficam entre os metais e os ametais, também chamados de não metais. Essas características intermediárias são em relação à condutibilidade elétrica, brilho metálico moderado, temperatura de fusão elevada e eles podem fragmentar-se. São 7 os semimetais: o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Aqui nós fechamos, então, um pouco do estudo sobre a tabela periódica e a próxima aula são sobre as propriedades da tabela periódica.